E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu ainda quero continuar com este assunto, né, de São Pedro. São Pedro como líder da igreja, né, primitiva, como líder da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? A única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é confusão dos homens, né? É confusão dos homens que tem a sua interpretação aí distorcida, né? Mas a igreja de Cristo chama-se Igreja Apostólica Romana, fundada, né, por Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo falou para Pedro, né? Como a gente já sabe, aquela passagem de Mateus 16, né? Do 16 ao 19. A famosa passagem ali que Jesus fala para Pedro, né? Que as pessoas não querem obedecer. Porque para obedecer, implica aí em muitas coisas, né? Em muitas coisas que a pessoa não quer largar a mão, né? Não quer largar a mão da sua liderança, da sua igreja, porque se Pedro for o líder, onde essas pessoas vão ficar, né? Cada um fundou a sua igreja, cada um é seu próprio líder, né? Não responde a ninguém, totalmente fora da Bíblia, né? A Bíblia tem sim, né, uma linha religiosa. Paulo fala isso claramente, né? Que sem os líderes da igreja o trabalho é em vão, e essas pessoas insistem em pregar o evangelho, né, sem nenhuma liderança, né, sem prestar contas a ninguém, só ele e Deus. Mas isso não é bíblico, não é bíblico, entendeu? Isso não é bíblico, só ele e Deus. Deus deixou uma igreja, sim. Deus enviou seu filho amado, né, não foi recebido pelos seus, então ele fundou uma igreja, né, e deu a liderança a Pedro. Nesse vídeo ainda eu quero conversar sobre isso. E aí várias interpretações, né? A gente vai vendo várias interpretações. E a igreja continua com a mesma interpretação nesses 2000 anos. Então, pensa bem nisso, né? A igreja católica continua com a mesma interpretação. Jesus falou isso para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja católica continua com essa mesma pregação, né? Com essa mesma interpretação há 2000 anos. Aí vem um camarada, né? Com todo respeito, faz uma interpretação diferente. Vem o outro, faz outra interpretação diferente. Se vir 10, 100, 1000 protestantes, né, líderes de igreja, vão fazer interpretações diferentes. Nenhum vai concordar com a interpretação da igreja católica. E nenhum vai concordar entre si. O interessante é isso, né? Porque se existisse uma igreja de Lutero, só uma igreja, né? Existisse a igreja católica, apostólica romana, e uma igreja luterana, só a igreja de Lutero, a briga era boa. Era ou não era? A briga era boa, porque aí seria duas igrejas, né? Aí a briga era boa. A discussão seria uma discussão mais séria, né? Mais adulta, né? Mas agora virou coisa de criança. Cada um pega a Bíblia, interpreta como quer, funda uma igreja na hora que quiser, não precisa nem ter lido a Bíblia inteira, né? Aí já funda uma igreja e diz que é a verdade. Aí essas pessoas não vão concordar nunca, né, com a igreja católica, a não ser que o Espírito Santo ilumine elas, né? Como eu já falei, a interpretação católica está aí há 2000 anos. E a interpretação dessas pessoas estão aí há menos de 500 anos. Tem igreja com 10, 20 anos que foi fundada, né? A Universal do Reino de Deus, né, por exemplo, é da minha idade. Né, da minha idade. Entendeu? Tem 44 anos a igreja. Já é riquíssima no mundo todo. Entendeu? Ela não recebe ordem nenhuma. Então você acha que o bispo, né, Edir Macedo vai aceitar Pedro como líder? Não, porque ele é o líder supremo da igreja dele. Né? Então aceitar Pedro como líder implica em perder, né, essa hierarquia. Entendeu? Então, e vários outros fundadores, reformadores. Como eu falei, né? Se a igreja tivesse permanecido em Lutero, a briga era boa. Né? Era boa, mas existe mais de 100 milhões de igrejas com nome. Depois que Lutero rompeu com a igreja, abriu a porta para a boiada inteira. Todo mundo, né? Aí um não concordou com Lutero, abriu outra. Né? Um não concordou com o outro, abriu outra. E assim segue, né? Um não concordou com Edir Macedo, abriu outra igreja, né? Aí um outro não concordou com aquele outro pastor, abriu outra igreja, entende? E cada uma tem a sua interpretação. A interpretação sempre por seu lado. Porque se a interpretação dele concordar com a igreja católica, aí era estranho, né? Aí ele teria que ser católico, entende? Então, é um assunto muito grande, só entende, né? Só entende com a luz do Espírito Santo. Né? Mas tem uma linha de interpretação que é possível, né? A pessoa entender. A primeira a Igreja Católica tem a única interpretação.
desse texto, né? Jesus falou com Pedro. As igrejas protestantes, além de não se entenderem entre si sobre este assunto, jamais vão concordar com a igreja católica de que Jesus falou com Pedro. Que eu já falei, porque senão vai implicar diretamente nesses líderes, esses fundadores de religião. Né? São fundadores de religião. Cada uma com a sua própria heresia. Né? Se Lutero visse o que ele fez ao romper com a igreja, se ele visse hoje o que está acontecendo com as igrejas protestantes, totalmente desgovernadas sem um líder, eu acho que ele pensaria duas vezes. Né? Porque não preciso nem falar para vocês aqui. Faz uma pesquisa aí, o tanto de igreja que tem. Toda esquina tem uma igreja. É reverendo disso, reverendo daquilo, pastor disso, pastor daquilo, bispo, né? Apóstolo. Aí eu questiono para você, esses apóstolos, né? E apóstola que tem hoje fundando a igreja, eles são sucessor de quem? Qual é a linhagem dele? Qual é a linhagem dessas pessoas? Com todo respeito. Eu estou falando isso aqui não é para ofender, né? É para alertar os católicos, para não cair nessa. Né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas olha as pessoas que estão fundando igreja hoje em dia. Há igrejas das piores possível, com o nome de igreja. Até um padre até falou para mim uma vez, não mereciam nem ser chamado de igreja. Eu pergunto a vocês, protestantes, que viram o canal, com todo respeito, dá uma olhadinha no que está acontecendo. Tem uma igreja protestante em uma cidade, na outra já não existe ela mais, ninguém nunca viu falar o nome. Então, se você batiza o seu filho nessa igreja e precisa e vai morar em outra cidade, como é que você vai fazer para frequentar essa igreja? Se não tem dela lá, entendeu? Quer dizer que virou uma tremenda, né, confusão, né, o protestantismo. Se tivesse permanecido em Lutero, merecia mais respeito, né, e merecia mais meditação, como eu falei, mais maturidade. Né, porque, puxa vida, então tem a igreja católica e tem a igreja de Lutero. Mas para você ver como vocês são tão desobedientes, né, tão desgovernados, que jamais são capazes de permanecer no lugar. Né? Quer dizer que vai surgir novas igrejas a cada dia, porque um não concorda com o outro. São um espírito da divisão. Aquilo que está lá, que está escrito na Bíblia, né? Lá em Romanos, no último versículo, né, de Romanos. Cuidado com aquele que causa decisões entre vocês. Né? Essas pessoas servem ao próprio ventre. Né? Acutelai-vos dessas pessoas. Entendeu? A Bíblia é clara com relação a isso. Há uma só religião. Há um só batismo, um só Senhor. Eles não se unem nunca. Cada um tem uma interpretação. Porém, vamos lá respondendo essa questão. A Bíblia confirma o que está lá em Mateus 16? Né? Essa é uma questão. A Bíblia confirma o que está em Mateus 16 sobre Pedro? Há outro texto, né, que confirma isso, porque um pregador falou, não, vamos ver se esse texto, né, de Mateus, se a Bíblia confirma isso em alguma outra passagem. Né? Vamos ver. Ele falou, segundo ele, um pastor aí muito famoso, né, falou que não tem outro texto que confirma Mateus 16. Vamos conferir na Bíblia se tem algum versículo que confirma, né, em Mateus 16. Vamos lá. Lucas 22, 32. Veja o que Jesus falou para Pedro. Vou ler o texto. Confira aí na sua Bíblia, Lucas 22, 32. Jesus falando para Pedro. Jesus não está falando para ele mesmo. Entendeu? Jesus diz assim, Depois você pode continuar a leitura, se você quiser, que aqui eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou lendo um versículo para o vídeo não ficar grande. Depois você lê o contexto todo. Jesus diz assim, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Quer dizer que Jesus, né, ora unicamente aqui por Pedro. Eu orei por ti, para que tu não desfaleça. Porque Jesus, no versículo anterior, Jesus disse que Satanás pediu para tentar Pedro, né? E Jesus disse, eu orei por ti, para que tu não desfaleça. Uma vez tu convertido, converte os teus irmãos. Olha só, Jesus insistindo em Pedro. Então, quando Jesus repreende Pedro, afastai-vos de mim, Satanás, Jesus não retirou o que ele disse, o que ele tinha dito antes, né, que sobre esta pedra edificaria a minha igreja e daria a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligar será desligado, né?
será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Jesus não retirou essa palavra. Jesus não é como uma criança que dá um brinquedo, né? E retira. Entendeu? Então, aqui já tem um texto confirmando, né? Mateus 16. Lucas 2, 32. Jesus falando que orou por Pedro, né? Para que Pedro, uma vez convertido, confirmasse os irmãos na fé. Entendeu? Então, Pedro é aquele que confirma os irmãos na fé. É o ponto de unidade na fé. Entende? Jesus quis deixar um líder visível. Como eu já falei, para os irmãos protestantes aceitar isso, implica nas suas autoridades. Cada um é dono da sua igreja. Outro ponto que confirma muito mais ainda do que esse, um texto que eu vou ler para vocês agora, que confirma Pedro, né, como líder da igreja primitiva, e essa igreja primitiva subsiste na igreja católica, é João 21, vamos lá. Em João 21, do versículo 15 ao 17. Lembrando que na Bíblia tem um texto que diz assim: mesmo se um dos mortos ressuscitarem, esse povo não acredita. Povo de cabeça dura. Mesmo se vir alguém dentre os mortos falar com eles, eles não acreditam. Só para lembrar, né, aqui, ó, que em João 21, do versículo 15 ao 17, que vamos ler agora, Jesus já estava ressuscitado. Já havia sido crucificado, né? Morto, né? E aqui já estava ressuscitado. Então, Jesus ressuscitado. Por isso que eu falei esse texto antes, né? Alguém vindo dos mortos, a pessoa ainda não acredita. Jesus ressuscitado e a pessoa não acredita. Veja que Jesus ressuscitado confirmou ainda Pedro. Ainda existiu em Pedro como líder da igreja, como aquele que vai apacentar as ovelhas de Cristo. Se isso não é prova de que Pedro é o líder da igreja, eu lamento, mas não, o que será a verdade? Né? Olha como o texto diz. Jesus ressuscitado, né, encontra eles lá no mar para comer aqueles peixes. E diz assim o versículo João 21, a partir do 15. Depois de comerem. Então estava Jesus, né, ressuscitado e alguns ali dos apóstolos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus se dirigiu a Pedro. Não foi a ele mesmo. Se dirigiu a Pedro. E não foi a um ou outro dos apóstolos. Foi a Pedro. Jesus respondeu a Pedro. Jesus não perguntou a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Jesus perguntou a Simão. Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou de novo. Jesus lhe disse, Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Jesus disse a Pedro, cuida dos meus cordeiros. E Jesus, pela segunda vez, perguntou de novo, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Tu me amas, né? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse pela segunda vez, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, né, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou pela terceira vez que o amava. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse pela terceira vez, cuida das minhas ovelhas. Jesus ressuscitado fala para Pedro cuidar das ovelhas dele. Então não se trata de uma igreja simplesmente espiritual, que Jesus subiu para o céu e não há liderança. Entende? Jesus não ia dizer para Pedro cuidar das ovelhas. Qual ovelha? Nós, né? A igreja primitiva. Então Jesus disse pela terceira vez, cuida das minhas ovelhas. Jesus ressuscitado. Então, aquela reclamação com Pedro, Jesus não levou em conta. Jesus não é que nem nós, ressentido. Afasta de mim, Satanás. Né? Então o pregador fala assim, Jesus falou para Pedro, afasta de mim, Satanás. Então, como se Jesus, né, não fosse mais cumprir aquela primeira promessa que falou para Pedro, né, que ia edificar a igreja, que ia dar a chave a Pedro. Entendeu? Então, quer dizer que essas pessoas são pessoas ressentidas. Para acreditar nisso, implica que não falei.
teria que voltar para a Igreja Católica. E por orgulho, né? Por orgulho, soberba, aí a pessoa não quer voltar. Só um milagre de Jesus, né? Só iluminado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, que pela terceira vez, Jesus falou para Pedro, né, confirmar, né, cuidar das ovelhas dele. Jesus subiu para o céu. Jesus foi para junto do Pai e pediu para Pedro ser aquele, né, que vai cuidar das ovelhas dele. Isso confirma Mateus 16 ou não? Isso não deixa claro que Jesus que Jesus insistiu em Pedro como líder, entre os outros? Lá no vídeo que eu tenho aqui no canal, né, que eu falo lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 17, no versículo 7, Atos dos Apóstolos 15, versículo 7, que Pedro diz assim: vós sabeis que desde o princípio Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem da minha boca, né, a palavra de Deus. Pedro diz assim: desde o princípio vós sabeis disso. Quer dizer que era sabido já da comunidade nascente, era sabido que Pedro era o líder. Isso confirma, né? Isso confirma, com toda a franqueza. Jesus insistiu em Pedro, depois da sua ressurreição. Mesmo ressuscitado, Jesus ainda, né, insistiu em Pedro para apacentar as suas ovelhas. E também, né, esse pastor famoso, que eu ouvi uma pregação dele, ele falou também da reclamação de Paulo com Pedro. Paulo corrigiu Pedro. Corrigir Pedro não tirou a autoridade de Pedro. Né? Lá em Gálatas. Quero acompanhar com vocês também lá no livro de Gálatas, para vocês verem que a correção de Paulo não tirou a autoridade de Pedro. O próprio Paulo fala isso. Né? Veja, no finalzinho do capítulo 1 de Gálatas, no versículo 18, Gálatas 1, 18, Paulo diz assim: depois, né, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Paulo ficou com Pedro 15 dias, conhecendo Pedro, né, aprendendo as coisas com Pedro, para conhecer Pedro, durante 15 dias. Né? Gálatas 1, 18. Em Gálatas capítulo 2, veja o que está escrito. Vou ler aqui, né? Confira na sua Bíblia. Gálatas capítulo 2. Eu sei que é muita informação, né? Com um vídeo só. Mas nós temos que estudar a palavra de Deus, né? Gálatas 2, versículo 1. Diz assim, ó: 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém. Veja, Paulo subiu de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. No versículo 2, olha que interessante. Fui lá por causa de uma revelação. Expus o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Paulo está dizendo que a corrida, né, sem os líderes da igreja é em vão. Sem os líderes da igreja o trabalho é em vão. E Paulo subiu lá por causa de uma revelação. Quem revelou a Paulo? O Espírito de Santo. Né? Foi quem que revelou a Paulo. Paulo vai lá em Jerusalém conversar, expor o evangelho que você tem pregado, né, aos líderes da igreja. Paulo, isso aqui está confirmando Mateus 16, Pedro como líder. Né? Fui conhecer Cefas, depois fui lá por causa de uma revelação. Né? Então aquilo que Paulo disse, né, aquela correção a Pedro, não tira a autoridade de Pedro. Paulo mesmo reconheceu. Né? Paulo mesmo reconheceu que sem os líderes da igreja, a corrida, né, é em vão. É em vão. Está na Bíblia, não estou inventando nada. Então, Gálatas 2, versículo 1 e versículo 2. E um pouquinho antes, no versículo 1, 18. Reconhecendo a graça que me foi dado, no versículo 9, Gálatas 9. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados, né, as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Ou seja, eles viviam em comunhão recíproca. Entendeu? Tendo Pedro como líder.
né, as colunas da igreja. Então, para aceitar esses textos, né, que a Igreja Católica traduz para nós dessa maneira, implica naquilo que eu falei para você no início do vídeo. Implica em muitos deixarem as suas lideranças. E aí a pessoa não quer. Né? Aí a pessoa não quer. Por isso vão continuar sendo desobedientes a vida toda. Vai surgir novas igrejas de todos os gêneros possíveis, né? Blasfemando com toda a força. Por causa dessas desobediências. Por causa que os cristãos não se uniram. Não se unem numa única liderança. Uma única liderança que Jesus deixou. Jesus deixou uma liderança. A Bíblia confirma, sim, né, a resposta para esse pastor, muito famoso, que sou eu, um pobre coitado, mas a palavra de Deus, né, é maior do que o pastor, é maior do que eu. Né? A palavra de Deus, para aqueles que crerem, é tudo, né? Então a palavra de Deus confirma, né, na Bíblia confirma, sim, vários textos. Jesus insiste, né, em Pedro como líder. Paulo confirma isso. Paulo confirma Pedro como líder. Então, para distorcer isso, aí eu teria que fundar uma minha própria igreja. Se eu for fundar uma igreja, eu tenho que tirar esses textos da Bíblia, né? Distorcer, usar outros textos. Ah, porque Jesus criticou Pedro. Ah, porque Paulo criticou Pedro. Criticar Pedro não tirou o poder de Pedro. Né? Se eu criticar o presidente dos Estados Unidos, ele vai continuar sendo o presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que agora, se a gente pedir ao Espírito Santo discernimento, diante desses textos bíblicos, né, a gente consegue entender. E consegue voltar para a casa da mãe, para a igreja, né, primitiva, que subsiste na igreja católica, apostólica romana. Tem aquela passagem também muito conhecida, né, que os fariseus perguntam a Jesus com que autoridade Jesus faz aquelas coisas. E Jesus responde assim: eu vou perguntar a vocês, eu vou fazer uma pergunta a vocês também. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço. Jesus, pessoal, é um texto parecido, né? É um texto para a gente colocar aí em parelho, né? Jesus diz: o batismo de João é dos homens? Vem de Deus ou é dos homens? Que Jesus responde a ele com uma pergunta, né? Jesus disse: eu não vou responder a vocês, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês me responder, eu digo com que autoridade eu faço. O batismo que João prega vem de Deus ou vem dos homens? Eles não souberam responder. Por quê? Se ele dissesse que era de Deus, né, por que ele não acreditava e não se convertia? Né? Se ele dissesse que era de João, eles tinham medo das outras pessoas, tinham medo do judeu, tinham medo dos seus, né, conterrâneos. A mesma coisa hoje, se o protestante aceitar, disser que Jesus falou com Pedro, como a igreja diz há 2000 anos, e eles negam isso, cada um nega de uma maneira, né? Cada um tem a sua interpretação, cada um nega de uma maneira, para se escapar, né, da mão de Deus. Mas não fuja da mão de Deus, né? Não tenha medo de Deus. Para escapar, eles negam. Né? Eles negam de todas maneiras. E ainda são piores do que os fariseus, né? Porque os fariseus, pelo menos, não souberam responder. Diz o texto, né? Os fariseus não souberam responder. E hoje os protestantes sabem responder, mas de forma distorcida, né? Você pergunta para ele, o que Jesus falou para quem aí? Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele falou com quem? Não, um disse, ele falou para si mesmo, o outro disse, não, ele falou: eu fundaria a minha igreja sobre a frase de Pedro, entendeu? Quer dizer que há uma, para aceitar certinho, né? Para aceitar, é complicado, né? Tem que ser iluminado pelo Espírito Santo. E a igreja católica prega isso há 2000 anos, nunca mudou. Como eu já falei, e essas igrejas protestantes, cada uma tem uma versão diferente. Os judeus não souberam responder a Jesus Cristo, ficaram calados. Mas se você perguntar a um protestante, ele vem com um monte de interpretação infantil, como se Jesus fosse uma criança. Não, Jesus disse a Pedro aqui, mas ali Jesus criticou Pedro. Então ali Jesus tirou. Não, Jesus ressuscitado, meu amigo, confirmou Pedro, pediu para Pedro confirmar, né? Apacentar suas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Apacenta, né, as minhas ovelhas. Compartilha esse vídeo aí, né, com todos os seus amigos. Se inscreva aí no canal, né, ativa o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.